Liberdade, liberdade abre as asas sobre nós. A busca pelo respeito e a cidadania tem história na terra Brasil. No programa de hoje, nós vamos acompanhar 3 histórias de brasileiros que não fogem à luta. As meninas da Bahia do Grupo de Dá. De lá também a história do Bloco de Leaê e uma história que muito pouca gente conhece, a Guerra do Contestado. Nesta viagem ao direito de ser o que se é, nós vamos começar pelo Sul. Taquarussu foi incendiado com o fogo dos canhões. Caraguatá manteve a guerra com a Virgem oração. Sabia a Virgem desta guerra santa, em sua história o passado se levanta. Sabia a Virgem desta guerra... Quando o mapa do Brasil ainda não havia se definido como a gente conhece hoje, no noroeste de Santa Catarina se travou um dos mais violentos conflitos por terra da nossa história. Foi aqui, nos municípios de Taquarussu e Timbó, que camponeses pobres, fazendeiros e tropas da velha república se enfrentaram de 1912 até 1916 na Guerra do Contestado. A divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná não era ainda delimitada. Antes do Império, tudo isso era terra dos índios Caigangue e Xocré. Durante o Império, os territórios das províncias do Sul começaram a se modificar. Neste momento que ele se desmembra, Santa Catarina também se desmembra. No momento em que o Paraná e o Santa Catarina não tinham suas terras definidas, os caboclos, os que nela estavam habitando, eles não sabiam se eles estavam realmente em terras paranaenses ou catarinenses. Numa região de 48 mil quilômetros quadrados, entre o Paraná e Santa Catarina, a população vivia sem assistência de saúde, sem escolas, sem nada. Incertezas, abandono, disputa de território, este caldeirão favoreceu o aparecimento de um forte misticismo. No final do século passado, um milagreiro, a quem o povo deu o nome de Monge João Maria, se transformou em esperança para a região contestada pelo Paraná e Santa Catarina. Além de receitar remédios e ervas, João Maria anunciava a volta de dias melhores. Era uma religião que não era católica, era uma religião criada por eles mesmos. Então se juntou aí o fanatismo com também a reivindicação do povo que queria voltar às suas posses. João Maria era considerado o novo Messias. E logo, logo passou a fazer discípulos. As últimas notícias que se tem de João Maria são do final do século passado. No lugar, surge um novo profeta. Em 1911, Miguel Lucena Boaventura, que havia desertado da Força Pública do Paraná, começou a reunir sertanejos em nome da fé para afastar o fim dos tempos. Ele usava a figura do milagreiro. Miguel se batizou José Maria, o profeta do Messias João Maria, que viria redimir o povo da miséria. Ele tinha uma maneira, ele era um cara esperto, ele tinha uma maneira assim de conduzir o linguajar dele, o povo entendia, o caboclo entendia, né? Ele ensinava tanto na parte religiosa, como ensinava também a guerrear, se fosse preciso. Contava que era um bom conselheiro, aconselhava o povo muito bem, explicava tudo o que ia acontecer dali para frente. Daí ele
ensinava primeiro rezar. Segundo, depois ele ensinava como a pessoa se organizar. Terceiro, ele fazia com que assim a pessoa também fosse preciso pelear, brigar com o facão e tal. Ele fazia isso aí também. Os seguidores passaram a responsabilizar a República pelos tempos difíceis e a sonhar com a volta da monarquia. Essa gente achou que principalmente seriam as leis da República, né, que causavam tamanho dano. Então muitos e muitos pensavam que deveria voltar a monarquia, porque então trazia a liberdade novamente. Na virada do século, o governo brasileiro decidiu construir uma estrada de ferro entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. A empresa anglo-americana South Brazil Railway, responsável pela construção a partir de 1908, começou a transferir mão de obra para a região. Essa estrada foi feita a picareta praticamente. E como na região não existia gente suficiente para trabalhar, eles trouxeram, o governo brasileiro permitiu que eles trouxessem gente de São Paulo, do Rio, e até das penitenciárias, das cadeias, até do Nordeste. O governo concedeu ainda o direito à empresa, a Southern Brazil Lumber and Colonization, na época, a maior madeireira do mundo, de explorar 15 quilômetros de cada lado das margens da longa e sinuosa ferrovia, uma área coberta por pinheirais. As terras eram férteis, ricas, principalmente em madeiras, árvores, matas, erva mate. Ele deu para que essa empresa explorasse a madeira e ali fizesse uma colonização. Então ele colocou que não deveria ser colonizado por brasileiros. Além de retirar camponeses de suas terras, a chegada dos novos colonos à região aumentou o desequilíbrio na economia extrativista da erva mate. O corte da erva mate, quem fazia era o caboclo. Então ele ganhava através desse trabalho vendido para os poderosos, para os donos, para os ricos, tá? Então, nesse momento, a erva mate constituiu uma fonte fundamental para Santa Catarina. Esta possibilidade de vida melhor também foi proibida para os nativos. Nessa mesma época, terminava a construção da estrada de ferro de São Paulo, Rio Grande. E ficaram ao redor de 10 mil trabalhadores desocupados. Sem o trabalho na estrada de ferro, os forasteiros se aproximaram dos seguidores de João Maria. Eles viviam nessa terra e eles queriam permanecer aqui na terra, eles não queriam sair daqui. Então, só porque o pessoal, os coronéis e tantos outros não entenderam essa história e acharam que eles estavam formando movimentos para ir contra, por exemplo, o governo. Ou invadir, por exemplo, fazendas em curitibanos, por exemplo. Tinha os coronéis ali na época, era o Albuquerque e tal. Eles que enviaram cartas e telegrama para o governo estadual e federal para que mandasse força a terminar com esse povo, porque eles achavam que daqui eles iam partir para invadir terrenos, né? O presidente Venceslau Braz decidiu enviar o general Setembrino de Carvalho com 7.000 homens para a Guerra do Contestado. Era a primeira vez que se usava um avião num conflito civil. E mais uma vez as tropas foram derrotadas e o avião caiu na região de Taquarussu. Caiu aqui na região, a gente não sabe bem o local, né, mas caiu na região, e o povo achou que aquilo foi através de uma coisa fantástica, um milagre, uma coisa que aconteceu, né? Porque eles acreditavam muito em milagre, através do José Maria e tal, que falavam, né? A ideia do governo do Paraná era dar punição exemplar aos revoltosos. Para o governo paranaense era uma disputa pelos impostos sobre a extração da erva mate. Mas as tropas acabaram derrotadas. A população cabocla foge e se reagrupa em outras localidades. A coragem dos jagunços era alimentada pela crença de que um exército encantado chefiado pelo monge José Maria viria em socorro. Seu Lica era muito pequeno quando a família dele entrou na Guerra do Contestado. O que eles contavam é que o acampamento foi ali, da igreja para baixo, né? Era o acampamento do jagunço. Então ali foi que deu a primeira, o mato foi ali, né? Ali morreu bastante gente ali. Eu estava junto, meu pai estava junto, minha mãe. Eles escaparam da batalha que deu ali. E o exército cercou Taquarussu e bombardeou com canhões. E foi um grande massacre, porque os homens de luta conheciam a região e fugiram.
e ficou no reduto mulheres, crianças e velhos. Para as mulheres e as crianças, eles achavam que se eles estivessem na igreja naquele momento, rezando, para defender o pessoal, os maridos, os irmãos, o pessoal, eles achavam que defendia de tudo. Então, o que fizeram? Foram para a igreja. O que aconteceu? Eles de lá com canhões, metralhadora e tantos outros armamentos pesados, eles atacaram lá com fogos, né? E a igreja foi incendiada nesse momento. Foi incendiada, não se sabe quantas, e essas pessoas que estão lá dentro rezando morreram. E daí, por exemplo, as casas que tinham por aí, também foi incendiada, o que não foi incendiada a canhão e coisa lá, foi incendiada a fogo mesmo. Então não sobrou nada. O governo federal manda para a região um veterano da campanha de Canudos, General Mesquita. O general consegue algumas vitórias, mas acaba se demitindo, alegando que, em parte, a responsabilidade pelo conflito é do próprio governo, que, de acordo com as palavras dele, descuida da instrução, deixando a ignorância campear livremente. Adeodato Manuel Ramos agora assumia a liderança da Guerra Santa, um fanático que incentivava a invasão de cidades e de propriedades de terra. Era conhecido como o flagelo de Deus, uma espécie de Lampião do Sul. É o seguinte, ele tinha o garpão dele de tratar os cavalos da cavalaria dele. Porque ele tinha o piquete dele, da cavalaria dele. Então eu tratava os cavalos na cocheira, e quando foi virando tudo, que não tinha mais o que comer, as criancinhas vinham de lá, embaixo do coche, era em aberto por baixo, catar os grãos de milho para comer, e ele da janela ele ia matando as crianças. Era o que meu pai contava. A região de Taquarussu não se submete mais à ordem republicana. O presidente Venceslau Braz manda reforços. Abril de 1915. Vários acampamentos foram destruídos. A vida lá era pesada, porque não tinham o que comer lá. Então o chefe deles mandava um grupo de um piquete de homem armado, subia a serra, levava um lote de gado, levava o porco, levava a ovelha, levava para comerem lá. Porque só tinha entrada, né? Não tinha saída. E foi a ponto que daí o governo mandou as forças, eles não puderam mais fazer sair arrebanhar o gado para levar. E ali a fome foi matando, e no fim foi eles escaparem. A Guerra do Contestado terminou porque o exército cercou os fanáticos, os jagunços, como queira chamar, não tinham como obter comida. Houve num dos grandes redutos, que foi o de Santa Maria, um grande surto de paratifo. As pessoas que morreram foram muitas. Não se tem nenhuma ideia de quantas morreram, porque muitas pessoas morriam no meio do sertão, no meio do mato, e não tinham como ser contadas. Principalmente do lado jagunço, né? Do lado do exército, eles contabilizavam tudo. Oficialmente fala-se em 3.000 mortos. Em 1916, Adeodato foi morto. Em outubro do mesmo ano, Paraná e Santa Catarina criaram o município de Concórdia. Começaram a definir a divisa e a região contestada reintegrou-se à conservadora ordem republicana. João Maria, te foste embora, mas deixaste aqui uma crença, que o respeito e a amizade se realizem com tua bênção. Na Bahia, a resistência cultural dos povos africanos atravessa os séculos e desembarca no Carnaval de Salvador. Nós vamos saber por que o Bloco Eliaê é mais que a música que enche o terreiro de alegria. O depoimento de um de seus fundadores, Vovô. Estamos aqui no Ilê, conversando com o Vovô. Por que Vovô, antes de mais nada? É que na Bahia é natural, né, apelido. Sim, Um dia por quê? chovendo, eu fui de paletó para a escola e começaram a me chamar de... Esse cara parece um velho, meu avô, e ficou. E hoje eu incorporei, faz parte do meu sobrenome. Tá Antônio certo. Carlos Vovô. Como é que aconteceu o Ilê? Como é que ele foi fundado? Bom, ele foi fundado por mim, por Apolônio, hoje falecido. Nós tínhamos vontade de fazer um bloco na Liberdade. E o que a gente observava é que a participação do negro no Carnaval da Bahia era muito restrita, né? O negro participava do carnaval normalmente ou tocando ou carregando a alegoria. Então nós resolvemos fazer um bloco na Liberdade onde tivesse só a participação de negros. Na época houve uma reação, né? Tanto do Partido Negro como de branco na cidade de Salvador, mas nós
conseguimos, faltando 3 meses para carnaval, botar esse bloco na rua. E por que Ileaê? Ileaê foi nós fizemos uma pesquisa, né? Tipo um plebiscito com 5 nomes. Na verdade, o nome que nós queríamos era Poder Negro, né? Poder Negro. Que a gente estava muito, ele foi muito inspirado na questão do Black Power, né? O movimento negro americano. Nós aqui na Bahia tinha um movimento também chamado de Brau, todos nós aqui usavam cabelo Black Power, calça, boca de sino, camisa, essas coisas, movimento Black, mas... Isso em que época? Isso nos anos 70. Mas nós fomos aconselhados a não utilizar esse nome de Poder Negro. Aconselhados por quem? A polícia, né? Polícia Federal? Sim, não chegou diretamente a nós, mas nós recebemos recados de algumas pessoas ligadas à polícia. Um pequeno telegrama? Na Liberdade, que não seria interessante usar esse nome Poder Negro. E mas, o que quer dizer Ileaê? Ileaê, normalmente, depende muito da região. Mas Ileaê, normalmente, é usado como casa grande, e o mundo negro, que é uma coisa mais que se identifica com a proposta do bloco nosso. Desde a época da escravidão, sempre houve, né? O negro sempre fugiu, sempre reagiu contra esse sistema, né? Nós tivemos o Quilombo dos Palmares, que para nós, ainda, até hoje, talvez seja a única, né, república realmente democrática que houve no Brasil, foi o Quilombo dos Palmares, que era onde viviam negros, brancos, índios, todos, né? Pessoas que estavam descontentes com o sistema viviam lá no Quilombo dos Palmares. Mas a coisa não mudou muito. O que nós achamos é que depois da fundação do Ileaê, aqui na Bahia, nesses 23 anos, nós podemos dizer que o saldo está um saldo positivo, mas não de contentamento total. Com a força que tem o candomblé aqui, como quase a religião oficial da Bahia, deu também uma abertura maior aos negros aqui dentro? O candomblé é o maior foco de resistência negro no Brasil, sempre foi a religião. Através do candomblé, através do sincretismo religioso, sempre foi que conseguiu, né, resistir esse tempo todo. Daí que partiram outras manifestações, mas o candomblé é a nossa base de resistência, sempre foi o candomblé. E a música afro, obviamente, é intimamente ligada ao candomblé, né? Nós vemos que no Ileaê, por exemplo, tudo aqui termina em samba. Então nós escolhemos a musicalidade como foco de resistência. De 74 para cá, com a fundação do Ileaê, nós observamos que essa coisa começou a se propagar, que as mensagens, né? Com isso nós conseguimos que o negro começasse a ter mais um pouco de consciência e o branco não respeitasse mais. Mas através da música, apesar de até hoje a música negra, a música afro não ser tocada na rádio daqui. Eu tenho uma crítica a fazer também ao povo negro, que a gente não pode ficar o tempo todo só reclamando que o movimento negro é atrapalhado pela omissão do branco, pela omissão do negro também. Eu acho que na Bahia, por exemplo, que nós somos maioria, ainda falta a força política e a consciência política do povo negro. Percussão é coisa para macho. Afinal, marcar compasso requer vigor físico. Mas as meninas do grupo de Dá provam justamente o contrário, que além dos músculos, a força pode ser retirada da alma. Alma feminina. Vivian, conta um pouco pra gente como é que é essa coisa da mulher num grupo de bateria. Essa ideia de uma banda percussiva unicamente feminina surgiu do maestro Neguinho de Samba. Teve uma ideia de criar uma escola de música, mas que fosse voltada primordialmente para mulheres, onde as mulheres pudessem se aprimorar, por ser ele um homem sensível, percebeu que não existia muito campo, que a procura delas até existia, mas não existia campo, como se estivesse escrito em algum lugar que a percussão fosse para homens, como se a música não fosse universal. Ele conseguiu estruturar uma escola de música no Pelourinho, aqui em Salvador. Começaram a tocar em cavaletes, pois ainda não havia os instrumentos. E a cada dia o som foi ficando melhor, mais aprimorado, mais aguçado, até tornar-se hoje o que é de dar banda feminina. O papel
papel da mulher dentro desse grupo é mostrar capacidade, é mostrar igualdade e não supremacia, porque não estamos aqui para competir com ninguém. O que achamos é que a mulher gera o mundo e que esse espaço para a mulher sempre existiu, mas nunca nos avisaram de que existia. Então hoje a gente encontrou esse espaço, que é da Escola de Música, e dentro da Didá as meninas fazem cursos de cordas, de sopro, de teclado, de percussão, dança afro, dança flamenca, turismo, inglês. Na verdade, é uma instituição para a formação de valores humanos. Elas entram atraídas pela música e terminam acrescentando uma série de outros conhecimentos que elas nem pensavam e que muitas vezes não tinham vontade de fazer, mas não tinham coragem para fazer. Ainda hoje existe um pai que não quer que ela participe, existe um namorado que não quer que ela participe, existe uma mãe que não quer que ela participe, existe uma comunidade que acha que aquela menina vai tocar tambor, com um preconceito pesado, né? Mas que quando ela vê eu, a Adriana, que é a maestrina da banda, quando ela vê a Ana, quando vê a Cristina, tantas outras que também já passaram por esse processo e hoje conseguiram determinada ascensão, ela termina tomando essa coragem. A intenção é melhorar a qualidade da vida das pessoas através da música, colocando-as no mercado de trabalho. Nós temos hoje de dar a banda feminina, que é um grupo profissional que não deve nada a ninguém com relação à musicalidade e que está no mercado para competir. Hoje eu estava falando com o Neguinho, falei assim, poxa, mas elas estão dançando nessas pedras aí, tá? Falei assim, tem problema não, elas são todas Anastácias. Isso tem essa ligação? Tem essa ligação, porque a Anastácia, ela é uma mulher muito bonita, que sofreu muito por ser bonita, que tinha um elevado espírito e que as pessoas achavam que ela fazia milagre através do que ela falava. Então juntou essa suspeita do milagre através da palavra e a inveja com relação à beleza, por ela ser uma negra de olhos azuis, amordaçaram, né? Então ela não podia mais falar. Só que a espiritualidade de Anastácia que curava as pessoas, fossem brancas ou negras, sem menor intenção de guerrear, só com a intenção de pacificar. Então ela continuou realizando os milagres e aí sim conseguiu essa ascensão. Quando eles perceberam que ela não fala mais e continua acontecendo esse tipo de coisa, o que está havendo? Então quando eles resolveram tirar a mordaça da Anastácia, ela estava com gangrena e terminou falecendo disso. Mas foi uma vida inteira de abuso sexual, uma vida inteira de escravidão, uma vida inteira de sofrimento. Então, a Anastácia é o espelho que nós escolhemos para nos representar a nossa força, nossa sensualidade, nossa beleza, mas lutando pelo que ela sempre quis, com o devido respeito com relação à sua raça. Nós somos negras, sim, temos consciência absoluta disso. Temos essa intenção de valorizar nossa cultura, de valorizar nosso estado, de mostrar para o mundo o que nós temos de bom. Na próxima semana, nós vamos mostrar uma interpretação nada romântica da Inconfidência Mineira e vamos viajar ao recôncavo baiano até a Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, com quase 2 séculos de luta pela liberdade. Até lá!